Amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Dê um aplauso a Ele, porque Ele merece, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém. Bom dia, igreja linda do Senhor. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, né? Os que foram se achegando depois. Para quem não me conhece, né? Eu me chamo Laila, eu sou a filha do meio dos apóstolos. Apesar de não aparentar ter uma carinha de 22, eu tenho 32 anos. Sou casada com o Bernardo há 5 anos. Tenho uma filha que vocês viram aqui dançando, né? Levantando a Bíblia, de 1 ano e 10 meses. Maria, daqui a pouco faz 2 aninhos. Né? E o Senhor, Ele tem usado a minha família, Bernardo, para fazer algo novo, e verdadeiramente o Senhor tem mudado todas as expectativas que eu tinha de quem eu era, de quem eu seria, e pela honra e glória dEle, pela graça do Senhor, Ele tem me usado também para ministrar a palavra. Então eu peço que hoje o Espírito Santo fale através da minha vida, não aquilo que eu quero falar a vocês, porque nada tenho a falar, mas apenas o Espírito Santo, e que Ele cumpra o desígnio dEle e a vontade dEle na sua vida e na vida da sua família nesta manhã. Amém? Amém, queridos. E como hoje é o Dia da Família, Dia Internacional da Família, os meus pais falaram que eles estariam nessa missão que é muito importante em São Paulo. Realmente, vocês sabem que o apóstolo é muito zeloso, ele não falta, né? Só quando é realmente algo muito importante. E ele me deu essa missão de estar aqui. Eu falei, eu? Laila, como assim? Tem tanta gente na fila, tem tanta gente na lista, tem as minhas irmãs, tem o meu marido, tem tanta gente para ministrar, por que eu? Mas o Senhor quis que fosse eu, e eu estou entregando a Ele o porquê dessa vontade, mas eu sei que algo grande Ele fará. E nós vamos falar sobre família, obviamente, nessa manhã. Eu peço para que o Espírito Santo amplie a sua visão, e eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios. Nós vamos ler 2 textos de Efésios. Nós vamos falar sobre a família de Deus. Quantos aqui são família de Deus? Diga amém. 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 Efésios, vamos começar pelo capítulo 2. Ali é a família toda, ó, se vocês puderem, se tiverem curiosidade, não conhecerem todo mundo, não sei. Não dá para ver muito bem, mas tem ali a família toda. Minhas irmãs, meus cunhados, meu sobrinho Matias, príncipe da tia, o bendito, né? O homem finalmente saiu, né? Nessa família, uma família tão girl power, tão de mulheres, ele saiu, mas amém. Vamos lá, Efésios, capítulo 2, primeiro, depois nós vamos ler outro versículo no capítulo 3. Então, Efésios 2, 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, meus irmãos, vocês não são estrangeiros, vocês não são peregrinos, vocês não estão vagando pela terra sem saber a quem vocês pertencem, de onde vocês são família de Deus. E Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. O próximo capítulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então, queridos, os 2 versículos de Efésios, eles falam explicitamente da família divina. E é incontestável que o Criador, ele tem uma família. Só que a forma de compreender essa família é que precisa ser ajustada por nós, que temos as nossas mazelas, os nossos traumas, as nossas carências, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades. E precisamos ajustar os nossos olhos espirituais para, primeiro, nós compreendermos a nossa posição, quem nós somos na família de Deus, e depois nós entendermos qual é o projeto de Deus para a nossa família. Quantos estão entendendo aqui, digam amém. E qual é o modelo perfeito de família? O modelo perfeito de família é a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o modelo mais perfeito de família que a gente pode conhecer. Porque Deus, Ele já existia como família, antes mesmo de nós, homens,
né? Mesmo antes de Adão ser criado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já subexistiam como família. Eles eram a família celestial. E a família celestial, ela não é uma réplica da família que nós temos hoje, como a família nessa terra. É o contrário. É a nossa família na terra que foi criada com base na família celestial. A família terrena, então, ela é uma réplica, porém imperfeita e incompleta da celestial. Deus, ele é chamado de o nosso Pai. Jesus é chamado de Filho. O Espírito Santo não tem propriamente uma nomenclatura, mas nós podemos sim entender que as mães, no contexto familiar, exercem muitas vezes o papel do Espírito Santo. E isso não é um dogma, isso não é uma doutrina, isso não tem escrito na Bíblia, ok? Deixando claro, fazendo esse parêntese. A Bíblia não traz realmente a figura do Espírito Santo como uma mãe, não é isso que eu estou falando para vocês. Mas nós podemos sim inferir e entender que a mãe, ela exerce papéis semelhantes ao do Espírito Santo. Então, o projeto de Deus é que o Pai, ele seja parecido com Deus, o Pai. Aquele que é provedor, aquele que é criador, aquele que cumpre promessas, aquele que tem zelo, aquele que acolhe, aquele que direciona, aquele que dá legado, aquele que dá chamado. Amém? Essa é a função do Pai, esse é o propósito de Deus para os pais. Quantos pais temos aqui? Digam amém. Amém. Pais homens, digam amém. Jesus, ele é um modelo perfeito de filho. Jesus foi aquele que disse sim, que obedeceu em todas as coisas, que carregou um propósito, que carregou o chamado, que carregou o legado, que passou pela prova, mas que deu glória ao seu Pai. É aquele que também é um modelo perfeito da identidade do seu pai e de irmão mais velho. Então Jesus, ele é esse modelo de filho, ele é esse modelo de irmão. Quantos filhos, e se você é irmão, você está aqui, diga amém? Amém. E nós podemos entender, então, que o Espírito Santo, ele se assemelha um pouco. Na verdade, as mães, elas se assemelham um pouco à função do Espírito Santo. Primeiro, porque o Espírito é aquele que gera vida. Isso está registrado em Gênesis. Em Gênesis, a palavra fala que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E ele estava ali esperando a semente que seria proferida por Deus para a criação ela realmente tomasse forma. Também em Lucas, capítulo 1, versículo 35, a gente vê a passagem do anjo Gabriel falando para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo, ele também é fonte de consolo. Jesus, ele chamou o Espírito de Consolador. Nós temos isso registrado em João capítulo 15, João capítulo 14 e João capítulo 16. Não é que o Pai e o Filho, eles não possam exercer essa função de Consolador, mas o principal encarregado na Trindade é o Espírito Santo. E também é assim na nossa família. Muitas vezes o Pai, né, ele exerce o papel de Consolador, mas quando o bicho pega, quem é que o filho procura? A mãe. Eu mesmo que eu diga, mamãe, o tempo todo, para cima e para baixo, quando a coisa realmente aperta. É claro que nós temos nuances, nós temos diferenças, existem famílias que são diferentes, às vezes os filhos, ao passar do tempo, acabam se apegando mais à figura paterna ou materna, mas de via de regra, instintivamente, naturalmente, o filho, ele procura a mãe quando cai, né, rala o joelhinho, quando precisa mamar, quando está com fome, quando, né, precisa de um colinho para ninar, para consolar. Quantas vezes, né, o meu marido foi, eu já estava cansada, ele foi para consolar Maria e ela falava, mamãe, e ela queria a mamãe. Então, isso é algo que faz parte da natureza. Como eu falei, por causa das nossas fragilidades e debilidades, muitas vezes nós falhamos em nossos papéis e as coisas se configuram diferente na família. Mas, naturalmente, este é o papel da mulher, né? Parecido com o papel do Espírito Santo. Então, a gente pode concluir que esses papéis, eles não são iguais, mas eles são equivalentes. Nós não somos iguais na família. Não, nós podemos ser iguais talvez em direitos, mas não em deveres, em funções e em tarefas. Nós somos equivalentes. E apesar dessa projeção que a gente faz de Deus e de Jesus com a figura masculina,
nos papéis da Trindade, em Gálatas 3:28, nós também encontramos a passagem que em Cristo não há homem e nem mulher. Essa distinção é apenas terrena. Então, minha irmã, meu irmão, a mãe é tão importante quanto o pai é tão importante e o filho é tão importante. Todos têm a sua importância e a sua relevância dentro do contexto familiar, dentro da casa. Todos têm o seu papel. E hoje o Senhor ativará novamente um papel divino nas famílias, nas casas que aqui estão. Amém? Se você crê nisso, não sou eu que estou falando, é promessa de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. O interessante da gente estabelecer esse paralelo que a gente está fazendo aqui, essa associação das funções, né, dentro da família e da Trindade, é que na prática existe uma associação, às vezes inconsciente, às vezes não é consciente, que as pessoas elas fazem das suas famílias terrenas com a celestial. É muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que têm lacunas na figura paterna, em ter dificuldade de entender Deus como um pai. Tem dificuldade de entender Deus como um pai verdadeiramente amoroso, um Deus que não pune, que não disciplina, simplesmente porque quer castigar. Mas é um Deus que tem prazer na obediência e prazer em ver seus filhos prosperando e seus filhos vivendo em abundância. E Deus também é um pai que cumpre promessas. Então a visão de família, ela afeta a nossa visão de Deus. E essa é a razão pela qual o Senhor trata de forma tão séria as questões familiares. Porque isso implica diretamente na nossa relação com Ele. Quantos de vocês, talvez, né, antes, não agora, porque agora todo mundo é curado, todo mundo é liberto, todo mundo é livre em nome de Jesus, mas quantos de vocês antes, ou quantas vezes você já trabalhou com pessoas que apresentavam essas dificuldades, apresentavam problemas na família, na configuração familiar, ou na vivência familiar, e por isso tinham dificuldade de se relacionar com Deus? Quem aqui já presenciou isso, ou já viveu isso? Levanta aqui a mão. Quem já presenciou isso? Isso é muito comum. E nós não vemos só isso dentro da igreja, nós não vemos só isso no contexto cristão. A gente vê isso também no contexto de tratamentos de pessoas. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, né? Não é uma regra, não significa que todas as pessoas que têm problemas familiares, né, que têm alguma dificuldade com o pai, que ela vai ser assim ou assado. Não existe regra quando se trata de ser humano. As pessoas, elas são diferentes e elas vivem de forma diferente. E o que pode acontecer para um pode resultar uma coisa, e o que pode acontecer com outra pessoa, a mesma coisa pode resultar em outra coisa, né? Então as pessoas elas são muito diferentes, mas mesmo assim nós podemos ver que isso gera grandes dificuldades para depois a pessoa viver relacionamentos saudáveis, familiares, conjugais, de relacionamento afetivo, enfim. Então isso é muito comum. É por isso que Deus ele tem o propósito que a família seja a célula principal. Porque Deus quer ajustar a nossa família, meus irmãos. Deus tem um interesse muito maior do que o nosso de ajustar a nossa família. E que família é perfeita? Por mais que nós já estejamos na caminhada cristã, nós já estejamos, né, curados, nós já estejamos sarados em algumas áreas, sempre haverão coisas ou acontecerão outras coisas que nós vamos precisar do auxílio de Deus, do auxílio do Espírito Santo para nos tratar. E eu creio que nesta manhã o Senhor derramará um tratamento diferenciado às famílias que aqui estão. Mas você precisa entender que mesmo a família sendo a célula principal, sendo uma peça muito importante no projeto de Deus, sendo algo assim que Deus, ele determina com muito rigor, com muito zelo, com muita cautela, a família ela por si só ela não é sagrada. Diga, a família em si só não é sagrada. Como assim, Laila? O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, a gente usa a nossa família como pretexto para fugir do nosso propósito com o Senhor. Diga, misericórdia. A família, ela não é sagrada por si só, mas ela é a causa do propósito a que nos serve, que é nos conectar com Deus. É facilitar a nossa compreensão, a revelação dEle em nossas vidas. Existe, por exemplo, esse conceito a gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7.
1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler primeiramente os versículos 8 e 9. Depois você pode deixar aberta, que nós vamos ler outro texto no mesmo capítulo. 1 Coríntios 7, 8 a 9. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Esse texto ele é muito famoso, mas todo texto sem contexto vira pretexto para heresia. Então, toda vez que nós estamos lendo a Bíblia, que nós estamos lendo um versículo, ou que nós usamos esse versículo, nós precisamos entender o contexto daquilo que foi escrito, que foi falado isso. A questão de casar, ela é abordada aqui pelo apóstolo Paulo de uma forma nada romântica. Ele está falando assim, ó, escolha casar se você não conseguir conter os seus impulsos sexuais. Se você não conseguir, ficar em abstinência. Mas, se você conseguir, é bênção que você fique solteiro. Ele não diz assim, se você se apaixonar por uma pessoa e você começar a ouvir sons de sinos e flores e seu estômago revirar e tiver borboletas no estômago. Ele não está trazendo nada de romance aqui, né? Vou fazer um paralelo. Não significa que nós não vamos precisar ter romance nos casamentos, nos matrimônios. Isso é bênção. O romance, ele também é uma peça fundamental para manter, os relacionamentos e os casamentos. Mas o que ele traz aqui, a visão que ele traz, a perspectiva que ele traz, é de que o casamento, ele precisa ser bênção para a sua vida. E sendo bênção para a sua vida, ele vai glorificar o nome do Senhor. Porque se você não conseguir ficar sem casar, você vai acabar caindo e pecando. E caindo e pecando, você vai glorificar o nome do Senhor? Não. Mas, se você casar, você vai acabar não tendo muito tempo para dedicar-se às coisas de Deus. Quem aqui viveu a solteirice nos caminhos do Senhor? Levanta a mão, só para eu saber. Antes de casar, já era crente. Então, meu irmão, antes de casar, você já era crente. E aí, você tinha mais tempo para Deus? Para fazer as coisas de Deus, para trabalhar na casa de Deus, para fazer a obra, para servir? Tinha, a gente tinha mais tempo. E aí, quando a gente casa, a gente precisa dar uma pausa, a gente precisa, às vezes, dar atenção para a nossa família, para os nossos filhos. E isso também é servir a Deus, que fique muito claro. Porque quando a gente está lá, esquentando a barriga no fogão, fazendo comida para os meus filhos, quando eu estou fazendo comida para minha filha, quando ela está fazendo uma birra, eu tenho que segurar, aleluia, glória a Deus, Senhor, estou te adorando aqui, meu Pai, esse alimento para minha filha, que é como uma flecha na minha aljava, e que vai acertar o propósito em nome de Jesus, Mas o que Paulo está trazendo aqui é isso. É uma perspectiva de que a família ela deve ser constituída por uma perspectiva de honra e glória ao nome do Senhor. O apóstolo fala nesse mesmo capítulo 7, nos versículos 32 a 35. Vamos acompanhar. 1 Coríntios 7, 32 a 35. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Amém, irmãos? Amém, homens casados, diga amém. Vou frisar esse versículo. Em como há de agradar Em como há de agradar... Cadê? Eu não estou ouvindo os homens. Em como há de agradar mais alto. Dê um aplauso ao Senhor, mulheres, pela vida dos homens que vão te agradar. Estão cuidando todos os dias de te agradar. E o apóstolo aqui já deu várias dicas, de como agradar a mulher. Botar uma notazinha de 100 ou de 200, aquela nova, Eu nunca nem vi aquela nota. Uma de 200 na carteirinha da mulher, Pagar um salãozinho. Dizer, amor, pode dormir, eu que fico agora com as crianças. Vá descansar. Vá. E não é tipo assim, vá, que você está muito cansada. Não é assim não, viu? Não é assim, A gente gosta disso, mulher? Não. Essa coisa assim, vá que você está muito estressada. Vá assistir. Não, eu já ensinei para Bernardo, amor, não é assim. Não, você está muito estressada. Não, porque isso me estressa mais. Eu não estou nem nervosa, mas você disse que eu estou nervosa, eu fiquei. Não é assim, mulheres? Não é isso? Eu não estava nem nervosa. Você falou que eu estou nervosa, eu fiquei nervosa agora. Mas é assim, meu amor, eu agora quero cuidar de Maria. Vá lá, assistir uma série, dormir um pouquinho.
dormir então, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Quem tem filho pequeno, dormir é uma bênção. Né? Então, vá dormir um pouquinho, vá fazer o que eu quero, ficar com o marido. Aí, pronto. Então, cuide de agradar a mulher. Isso é texto, isso é a palavra, não sou eu que estou falando. Amém? Amém. A solteira cuida... Não, perdão. Agradar a mulher. Versículo 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. As mulheres foram mais enfáticas nisso. Dê um aplauso ao Senhor pela vida das mulheres. Os homens falaram com tanto medo em agradar a mulher. As mulheres foram, muito bem, mulheres. Gostei de ver. As mulheres dessa igreja são uma bênção, estão cumprindo a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos agradar uns aos outros, meus irmãos. Isso que está aplicado, esse mandamento na família, é um mandamento bíblico, porque a palavra diz que nós devemos amar uns aos outros, e amar muitas vezes é agradar, e quando nós amamos, nós agradamos. Então o marido cuide de agradar a mulher cuide de agradar o marido, todo mundo fica agradado, todo mundo fica feliz, e é uma bênção, amém? Dê mais um aplauso ao Senhor. Versículo 35, e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Então, meus queridos, se ficar solteiro te ajuda na relação com Deus, opte por isso. Se te faz pecar, fuja disso. Paulo, ele é muito prático, né? Muito objetivo, não traz muita questão de romance, de, mas se eu me apaixonei, mas se não. Ele é muito prático em relação a isso. Então, se a sua família te ajuda a entender e se relacionar melhor com Deus, é bênção. Mas se ela se opõe ao seu relacionamento com Deus, ela não pode ser uma pedra de tropeço para a sua vida. Por isso que a família, ela não é sagrada por si mesma. Existem muitas pessoas que usam, como eu falei lá no início, o pretexto, o discurso de que família é bênção, família é célula principal, então eu não vou para a igreja hoje porque eu vou dedicar minha família. Aí na próxima semana, não, eu não vou para a igreja hoje porque eu vou me dedicar à minha família. Aí na terceira semana do mês, não, eu não vou para a igreja hoje porque eu vou me dedicar à minha família. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A família, ela está sendo levantada como um lugar de culto, mas não a Deus, mas a própria família. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Então, a família, ela não pode ser pretexto para isso. É claro que se você tem uma família que não te acompanha no seu serviço à obra do Senhor, você precisa, sim, tirar um tempo para se dedicar a ela. Para que você também não seja a pedra de tropeço para que essa família um dia venha a ser salva. Porque ela pode ficar com feridas e com marcas e dizer, olha aí, essa pessoa que é crente, não quer dar atenção à família, só está na igreja, só está com outras pessoas. Então, também não é assim. Tudo é uma questão de equilíbrio. Nós precisamos ter discernimento e nós precisamos ter sabedoria. Então, aquele que está em família na casa do Senhor, sirva em família na casa do Senhor. Aquele que não tem a família completa na casa do Senhor, sirva ao Senhor, sirva a casa do Senhor, mas também cuide para que a sua família um dia também sirva ao Senhor. Então, nós precisamos ter sabedoria, meus irmãos. Nós precisamos entender plenamente isso. Em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 37, a palavra diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse texto, ele pode parecer confuso aos olhos humanos, ele pode parecer confuso sem um contexto por trás. Mas o que Jesus está falando aqui, porque Jesus, ele é o príncipe da paz, então Jesus quer nos dar paz, amém? Mas o que ele está falando aqui é que essa paz que ele nos dá é uma paz interior. É uma paz como estado de espírito. É uma paz apesar das circunstâncias e das adversidades. Quando Cristo diz que Ele não veio para trazer paz, o contexto desse texto mostra que Ele estava falando sobre circunstâncias terrenas, sobre questões exteriores. Ele estava falando da perseguição que os fiéis a Ele enfrentariam e que incluía a possibilidade de ser rejeitados por sua própria família. Na época que Jesus veio, o que aconteceu? Houve uma revolução.
Houve uma revolução social, houve uma revolução cultural. As pessoas esperavam que Jesus fosse aquele que daria um golpe de Estado e tiraria o Império Romano do poder e que tiraria os sacerdotes e os fariseus, que eram hipócritas e que faziam dano para o povo, que eles fossem destituídos. Então, o povo esperava que Jesus fizesse isso, mas Jesus, na verdade, veio estabelecer o reino dos céus na terra. Mas o que ele está falando é, ao me seguir, ao me aceitar, existe uma possibilidade de você entrar em contrito, de você entrar em conflitos, na verdade, ali, com a sua família, principalmente naquela época, porque as famílias eram judias, elas seguiam a lei de Moisés, a lei mosaica. Então, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus era uma pessoa que afrontava, né, aqueles que se apropriavam da lei de forma indevida, que aplicavam a lei de forma indevida. Então, isso foi um choque para muitos judeus. Então, aqueles que seguiam a Deus, a Jesus, aqueles que serviam a Jesus, que eram seus seguidores, podiam muitas vezes entrar em conflito com suas famílias. E ainda assim é hoje. Quantas pessoas aqui têm família, às vezes plantadas em outras religiões, em outras crenças, em outros valores, e por aceitar Jesus, por começar a seguir a Jesus, por começar a servir a Jesus, começam a ser perseguidos em sua família. Quantos aqui já viram pessoas assim? Levanta a mão. O meu próprio esposo, o Bernardo, ele se converteu através do seu pai, né, que era separado da sua mãe. Então o pai dele estava casado com outra mulher, essa mulher começou a ir para a igreja, e aí o pai começou a ir para a igreja, e aí ele foi, se converteu, depois o pai saiu da igreja, a mulher saiu da igreja, o pai, né, abandonou a mulher, a mulher abandonou o pai dele, e Bernardo permaneceu. Ele passou um tempo que ele se desviou, mas depois ele retornou e ele permaneceu na fé e permanece até hoje. E por ele permanecer na fé, muitas vezes ele é alvo de chacota na família. Muitas vezes a sua família não entende, mas ele tem orado, ele tem se dedicado, ele tem semeado a palavra ao coração de sua família. E hoje o seu pai e a sua mãe estão juntos, recebendo uma célula. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Por isso, meus irmãos, nós devemos sempre permanecer. Eles são separados, mas eles estão juntos toda semana, na mesma casa, com toda a família dele, os irmãos dele, as cunhadas dele, recebendo uma célula. Então, muitas vezes, ele era ali uma pessoa estranha, ele era ali uma pessoa diferente da família por estar servindo a Deus, mas ele persistindo, dando o exemplo, ele ali orando, ele ali pagando o preço, acabou que está gerando frutos. E em nome de Jesus, esses frutos, eles vão, né, durar a eternidade, e toda a família dele será alcançada para a honra e glória do Senhor, e assim será com sua família também. Amém? Então, Jesus estava falando dessa paz que era interna. Bernardo, por exemplo, como eu dei esse exemplo dele, ele não tem problema em dar esse exemplo, esse é um exemplo público, esse é um testemunho público, ele fala para todo mundo. Apesar de tudo, ele sempre teve a paz, ele sempre teve a convicção. E quando fosse necessário ele entrar em confronto com sua família, ele entrava, mas sempre honrando o nome do Senhor e sempre procurando honrar a sua família. E a honra dele e a sua família era tão grande que às vezes era até constrangedora para eles. Então, em casos como esse, a família ela não poderia tomar o lugar do Pai Celestial. E é disso que Jesus está falando ao advertir sobre a gente não amar mais aos nossos familiares do que a Deus. Porque a família terrena, embora ela seja importante, ela não é mais importante do que o próprio Deus. E aí o maior propósito de Deus é estabelecer os mandamentos familiares e tratar de forma tão séria com a questão da obediência. Não diz respeito só a melhorar a nossa qualidade de vida emocional, mas nos levar a ter uma visão correta de família e nós estarmos plenamente conectados à família celestial. Amém? Para isso nós precisamos restaurar a visão familiar. Quem não tem uma experiência boa de família não está fadado ao fracasso na vida espiritual. Há uma esperança, meus irmãos, há uma chance. Jesus, ele vem com o seu sangue, ele muda e ele transforma todas as coisas. Mas é necessário um reaprendizado, é necessário uma mudança de mente, é necessário um processo em que a gente se coloca como reformulação da família, da visão familiar.
Há situações que às vezes não tem mais como a gente restaurar um relacionamento. Talvez ele já tenha se perdido. Talvez alguém aqui já tenha um pai, uma mãe que já tenha falecido, já tenha morrido. E existiram ali pendências naquele relacionamento. Não existe como restaurar esse relacionamento. Mas é possível sim você restaurar a memória afetiva desse relacionamento. É possível sim você liberar perdão para esse relacionamento que já passou. É possível também você ter novos sentimentos em relação àquilo que você viveu. Então você também pode desenvolver um relacionamento livre com o Pai e um relacionamento saudável com a sua família atual ou com aquela que você ainda vai constituir, caso você ainda não tenha constituído a sua família. Então, por isso, o primeiro altar de adoração que a gente levanta depois de ser dentro de nós mesmos é na? Quem está dormindo aí é na família. Tudo em nós e tudo que a gente faz, meus irmãos, deve ser um altar de adoração. A sua vida deve ser um altar de adoração. O seu trabalho deve ser um altar de adoração. Seu serviço a Deus deve ser um altar de adoração e não a você mesmo. Mas a sua família também precisa ser um altar de adoração. E depois de ser levantado em nós, a gente deve lutar sempre para que a nossa família, o nome do Senhor, seja glorificado e exaltado. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Para encerrar, eu te convido em abrir Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Deuteronômio 4, versículos 9 e 10. Amém? Acharam? Digam amém. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Esse texto aqui é um mandamento do Senhor. O Monte Horebe era um lugar de altar, era um lugar de adoração. Queridos, que a sua vida, que dentro de você intimamente, no seu relacionamento com Deus, você seja tão profundo e tão transbordante na visão correta do Senhor para a sua vida, que isso se aplique em todas as áreas, mas especialmente na sua família. Que você seja usado para deixar um legado poderoso nessa terra. Você pode deixar heranças, você pode deixar marcas, mas o mais importante é que legado você deixa. Herança é o que você deixa para as pessoas e os seus filhos, e legado é o que você deixa nas pessoas e nos seus filhos. E que os pais que aqui estão deixem um legado poderoso em sua descendência, que a descendência dessa igreja, a Igreja Batista de Periperi, o Ministério Internacional de Salvador, a Igreja Batista Comunidade da Praia e toda a igreja do Senhor, seja uma descendência de filhos que carregam o altar de adoração, que são aqueles que servem a Deus, aqueles que propagam a palavra, aqueles que não deixam a chama apagar, aqueles que não deixam a palavra de Deus ser consumida pelas coisas deste mundo, pelo contexto, pela cultura, pelas novidades, mas que nós sejamos verdadeiramente uma igreja de famílias que serve ao Senhor, que as nossas famílias sejam restauradas para alcançar cidades e nações para a honra e glória do nome do Senhor. Que os pais que aqui estão sejam pais como Deus, que reflitam o caráter de Deus, que sejam pais responsáveis, pais fiéis, pais que cumprem promessa, pais que olham com zelo, pais que disciplinam em amor, pais que olham verdadeiramente para o futuro dos seus filhos e que amam eles incondicionalmente. Que as mães que aqui estão sejam como o Espírito Santo, gerem vidas, gerem vida, mesmo gerando uma vida, já que gere mais vida ainda na vida que ela gerou. E que sejam consoladoras, que sejam acolhedoras, que sejam aquelas que têm visão profunda, visão de águia,
e que operam poderosamente na vida da sua família e da sua descendência. Que os filhos que aqui estão sejam como Jesus, que carreguem a revelação e a identidade do Pai, que honrem o legado que os seus pais deixaram, que cumpram a promessa que os pais estabeleceram sobre a vida dos seus filhos e que eles honrem, o nome do Senhor. Se você quer isso para a sua vida, em nome de Jesus, se levante. E eu vou pedir para que você agora se una em família. Se una com a sua família. Se você está em família, se una com a sua família. Se você tem família, presta atenção aqui. Se você tem família que serve ao Senhor, mas por algum motivo não está aqui nessa manhã, então você vai ter um tempo individual de oração por sua família, porque sua família já serve ao Senhor. Amém? Mas se você não tem família que serve ao Senhor, eu quero que você está aqui sozinho, eu quero que você se una, talvez ao seu discipulador, ou a uma pessoa próxima a você, uma pessoa que possa gerar uma bênção. Que possa gerar uma bênção para a sua vida. Mas eu quero que todos estejam num propósito só agora, nesse momento. Se tem famílias aqui reunidas, que estejam em família. Se você tem sua família aqui, mas ela não está aqui por algum motivo, esteja sozinho agora, porque você vai liberar uma bênção sobre a sua família, onde quer que ela esteja. E se a sua família não faz parte dessa igreja, ou ela ainda não serve ao Senhor, que você se una com uma outra família que possa te abençoar. E agora, pais, pai e mãe, vocês vão liberar o legado que o Senhor estabeleceu na vida de vocês para os seus filhos. Profetize na vida dos seus filhos. Profetize as bênçãos que você deseja ver na vida deles. Profetize o que você gostaria de ver crescer na vida dos seus filhos. Profetize o que o Senhor já colocou no seu coração. E eu sei que Deus, o Todo-Poderoso, o Espírito Santo, derrama revelações dos nossos filhos. Eu recebi uma revelação de Maria muito antes de eu ficar grávida. O Senhor me disse um dia que Maria seria uma evangelista, e por isso o nome dela é Maria, porque Maria carregou o evangelho. Esse foi o motivo pelo qual eu botei o nome da minha filha Maria, porque o Senhor me mostrou que ela seria como uma flecha polida e que ela atingiria o alvo, e que através dela o evangelho seria proclamado e propagado. Então, se o Senhor me revelou e eu sirvo a Deus, você que é servo de Deus, profetize sobre a vida dos seus filhos. Profetize a revelação agora em nome de Jesus. Comece a orar, pais e mães, com ímpeto, com vigor. Coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos. Você tem autoridade agora espiritual. Faça isso com convicção. Faça isso de forma profunda. Faça isso de uma forma como você nunca fez antes. Em nome de Jesus.